Dia 3, lidando com a esterilidade. Em João 15:4, é a palavra que eu mais gosto da Bíblia inteira, que diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Glórias a Deus, que nós temos que permanecer no Senhor, e isso me dá muita esperança. Eu fico muito feliz que eu estou no lugar certo. E aí esse dia, nesse capítulo, ela fala assim, que ela não conhece nenhuma pessoa que nunca passou por alguma esterilidade na vida, que nunca se deparou com a realidade de olhar para os seus galhos e não ter fruto. E que às vezes também a gente se fere tentando fazer a nossa árvore frutificar por conta própria, né? E aí ela lembra que o bom é que existe um Deus de milagre, que ele traz vida, ele restaura, ele abre a madre, e ela finaliza falando assim que se você tem experimentado um período de útero vazio, ela deixa a palavra para gente que o tempo da fertilidade vai chegar. Então ela menciona 3 fatores de como a gente sobreviver, como a gente lidar em meio à esterilidade. O primeiro deles, ela fala a respeito da vergonha. Ela fala que a vergonha teve origem lá no Éden. E muitas vezes a gente está passando por algum momento de sequidão, de falha, se a gente está vazia. A gente, às vezes, não consegue expor isso. E a gente passa por essa vergonha, passa por um processo de esterilidade, se sente consumida e não consegue progredir. Ela fala que ela olha para o passado dela e eu paro para olhar para o meu passado e falo para você olhar para o seu passado também, com certeza deve ter lidado também com fase de esterilidade e entender, né, que apesar de momentos em que a gente estava com os nossos galhos sem frutos, Deus ainda estava agindo nas nossas raízes. Porque senão a gente já teria morrido, né? A nossa raiz já teria sido deteriorada. Então, ela menciona o quê? Que analisar e se abrir ao processo de restauração de suas raízes é apenas o início, um start para o que Deus deseja fazer, pois o anseio dele é enraizar você no propósito dele. E ela fala, né, que talvez a sua árvore ministerial, familiar, a sua saúde, eu coloco aqui, pessoal, esteja muito seca e você não saiba como resolver a situação. Mas ela dá um alerta, né? Sara, ela foi o exemplo na Bíblia que não soube lidar com a infertilidade. Ela tentou por conta própria se desfazer do sentimento de vergonha, o que nos leva ao segundo resultado de quando enfrentamos a esterilidade. Então, quando a gente enfrenta a esterilidade, muitas vezes a gente tem que se achegar ao Senhor, dividir com alguém, porque se manter parada na vergonha não leva a gente a lugar nenhum. O segundo fator, ela fala que é impor aos outros a nossa dor. E na ânsia por dissipar a vergonha da infertilidade, Sara chamou a escrava Agar e disse: Vou lhe emprestar o meu marido, assim consigo gerar o que preciso, não em mim, mas em você. E quantas vezes, né, nós lançamos sobre os nossos filhos todas aquelas nossas expectativas ou as nossas lutas, os nossos sofrimentos, a gente gera nos outros, impõe aos outros a dor da nossa esterilidade. E a gente acha que aquilo tem que ser resolvido, né? Então, assim, viva o seu tempo, o seu propósito, entregue o seu útero vazio a Deus, que é o único capaz de enxergar as suas raízes, ela diz. Ela menciona também a história de Ana, que ela fala que é um contraponto aqui, que ela também sentiu vergonha, ela não sabia lidar com a sua vergonha e com a sua dor, por isso ela correu diante daqueles que poderiam resolver os seus problemas. Ana chorou a respeito da sua infertilidade na presença do Senhor. Então ela correu na presença do Senhor na sua secura e não deixou-se dominar pelo orgulho. Olha só, quando o seu útero foi tocado por ele, né? Se aprendemos a lidar com a esterilidade de modo correto, saberemos fazer o mesmo com a fertilidade. Porque às vezes a gente não está nem preparada para lidar com a esterilidade, né? Quanto mais para a fertilidade. Então é muito interessante. A gente tem que buscar a maturidade e no Senhor, porque tem muita gente que acaba se perdendo nesse processo de frutificação. E o Senhor é quem sabe. Às vezes a gente vai mexer numa questão que não é. Cabe a nós colocar a semente, é o Senhor quem vai dar o crescimento. Então a gente deve estar no Senhor, buscando nele,
porque senão a gente acaba fazendo as coisas do nosso jeitinho. O terceiro fator é a incompreensão dos demais. E ele vem e menciona também que Ana, no momento em que ela estava passando pela sua dor de não conseguir ter filho, ela se posicionou com fé e compreendeu que a infertilidade era capaz de gerar a dependência do Senhor, o alinhamento das suas perspectivas e o reconhecimento de que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então ela foi até mal interpretada pelo profeta Eli, mas ela não vacilou. Ela menciona aqui, né, que a Penina, ela usava os seus filhos para competir e para ferir a Ana, mas mesmo assim a Ana não entrou nesse jogo de competir e também de mostrar Samuel. Então ela vem mencionando aqui no final desse capítulo, fala para a gente permanecer firme que o Senhor não terminou a obra que ele começou em nós. Deus ainda quer trabalhar em nosso caráter, né? A esterilidade pode ser um presente na nossa vida. Quantos momentos eu percebo que Deus tirou algumas coisas da minha vida, não deixou frutificar, porque não era algo, né? Às vezes era algo que ia me causar sofrimento, às vezes era algo que Ele queria tirar, porque às vezes até era algo que eu inventei e que Deus foi lá e me socorreu. Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de aprendermos a respeito desse tema, para que a gente possa aprender a lidar com a esterilidade. E aqui nós tiramos a lição que nós devemos enfrentar ela diante do Senhor, que nós não devemos tentar frutificar por conta própria, que nós não devemos nos preocupar com os outros, que a gente não precisa sentir vergonha. E se sentir vergonha, nós podemos depositar ela no Senhor, dividir com alguém. E a gente também não precisa impor a nossa dor, porque às vezes no meio da nossa dor, das nossas insatisfações, das nossas expectativas que foram frustradas, a gente acaba atacando as pessoas. E os primeiros que sofrem são os nossos familiares. Então, às vezes, a gente ataca quem está dentro da nossa casa, depois a gente vai indo para os nossos demais familiares, onde chega até o pessoal do nosso trabalho, e a gente vai virando uma pessoa amarga, uma pessoa solitária, uma pessoa triste, porque às vezes a gente quer fazer as coisas sem verdadeiramente expor a nossa raiz. A gente quer dar um jeitinho no nosso galho para manter ele com uma folhagem bonita. E isso nós não queremos, Pai. Nós estamos aqui como mulheres diante do Senhor para dizer que nós queremos, assim como Ana, é exemplo dela, nós queremos permanecer firme no Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no meio dos nossos processos de esterilidade, Senhor. Em nome de Jesus, aquelas mulheres que efetivamente, às vezes, estão passando por uma esterilidade é, de filhos mesmo, que o Senhor possa abrir a madre, que elas possam buscar no Senhor, Pai, é, o refúgio, o seguro, o momento certo onde o Senhor vai abrir a madre delas. E para as que estão também estéreis, às vezes, em crescimento familiar, ministerial, Pai, em nome de Jesus, ouve esses corações, toca, Senhor, alinha as raízes, cuida, limpa, purifica, a fim de que possam te agradar, Senhor, assim, a fim de que possam te servir com tudo aquilo que elas têm. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém.